Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, edição local. Eu sou Eudes Figueiredo e por aqui vamos trazer as principais informações dessa terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Conosco para comentar as notícias do dia, Adolfo Padilha e Adilson Breviglieri. A gente começa com o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. O meu destaque hoje é mais um destaque de esperança, né? A USP de Ribeirão Preto fez testes com anti-inflamatório, isso mesmo, com aquele colchicina, que a gente usa até para quem tem ácido úrico. E por incrível, deu resultados assim que, por exemplo, diminuiu em 3 dias as pessoas que dependiam do oxigênio, com outras que seguiram o protocolo normal que andam seguindo para o tratamento do vírus. Diminuiu o tempo de uso desse respiratório, reduziu o período de internação desses pacientes e rebaixou a taxa de proteína C, que é um ativo no sangue, que é um marcador da inflamação sistêmica que o vírus causa. Realmente é uma boa notícia. O único contratempo até agora que deu nos pacientes que foram voluntários nesse teste foi a diarreia. Mas o que é uma dorzinha de barriga para se livrar desse terrível vírus, né? Uma boa notícia aí vindo da USP de Ribeirão Preto. Muito bem, excelente notícia para essa terça-feira. Vamos lá, Adilson Breviglieri, o seu destaque de hoje. O destaque vai para as chuvas que estão acontecendo em Presidente Prudente, em toda a região, praticamente em todo o território nacional. A gente tem que agradecer a Deus, porque Ele que tem o controle sobre todas as coisas e Ele manda a chuva na hora certa. O volume de chuva aqui em Prudente é superior a 100 milímetros, que é o maior acúmulo de intempéries que se deve ao fato de uma frente fria que avançou sobre a região sudeste do Brasil e a previsão de chuva estende até hoje, nesta quarta-feira, segundo as informações da estação meteorológica da UNOeste. E a gente precisava dessa chuva que já estava ficando difícil, né? Bom dia. Muito bem, olha, quem assumir a Prefeitura de Presidente Prudente a partir de janeiro do ano que vem, 2021, terá um salário de R$ 28.283,39. Ontem, segunda-feira, a Câmara Municipal decidiu manter o subsídio sem reajuste. O mesmo foi aplicado para os vencimentos de secretários, vice-prefeito e também vereadores. Adolfo Padilha. Eu acho que é um bom senso, né? A gente às vezes pega no pé da Câmara aqui de alguns assuntos que falta sensibilidade, mas nesse caso aí eu acho que foi um bom senso dos vereadores, não tem por que falar em aumento, mesmo porque os vencimentos tanto do prefeito, vice-prefeito, do secretário e dos vereadores é um vencimento razoável, tem que ter, né? Eu acho que tem que ser remunerado esse trabalho. E eu acho que foi diante de toda a crise que está passando, não se caberia agora falar em aumento de salário, principalmente para a gente político, né? Adilson Breviglieri, a Câmara Municipal de Presidente Prudente está se mantendo há vários anos como a mais econômica do estado de São Paulo, conforme levantamentos feitos pela Controladoria Interna. É isso mesmo? A gente ontem estava, de uma certa forma, criticando o projeto de lei que dava remédio para todo mundo, né? Para todo mundo que tivesse uma receita, mesmo de médicos, de convênios, enfim. E hoje a gente tem essa notícia que vai contra a notícia de ontem, né? Mas o salário de R$ 28 mil para um prefeito de Presidente Prudente e também o salário de 7 mil e poucos reais para os vereadores é um salário mais do que justo, né? Porque se a gente for fazer um comparativo com 90% das pessoas que trabalham e têm uma carteira assinada, é uma diferença bastante gritante. Então, essa é uma atitude que a gente realmente tem que bater palmas aí para a Câmara Municipal. Muito bem, olha, o engenheiro Laércio Alcântara pediu exoneração do cargo de diretor administrativo da Câmara Municipal de Presidente Prudente. Ele estava há quase 4 anos na função. O ato foi publicado em edição do Diário Oficial Eletrônico de ontem, segunda-feira. Com vasto currículo no poder público e no setor privado, o ex-Mirim foi presidente da Fundação Mirim nas gestões de 2001, 2004, de 2004 a 2008 e de 2009 a 2010. E também atuou como supervisor da Câmara de Presidente Prudente durante 20 anos. Vamos lá, então, para o comentário do Adolfo Padilha. O Laércio é uma pessoa conhecida, é um grande amigo, é um cara competente. Eu costumo dizer que o Laércio seria um grande secretário para qualquer candidato a prefeito ou para qualquer prefeitura. Ele é um dos favoritos aí para ter o apoio do ex-prefeito Tupã pelo DEM
e já está confirmado, né, praticamente isso, ele até já gravou um vídeo. E observe bem, aqui em Presidente Prudente nós teremos, se confirmado todos, 9 candidatos a prefeito. Né? Se você for pegar a média de votos nulos e voto em branco, o próximo prefeito de Prudente pode ser eleito de 18 a 22 mil votos, se confirmados 9 candidatos. Né? Vai ser realmente 2020 um ano marcante. Muito bem, e aí tem chance para todo mundo, não é, Adilson Brevileri? Com 18 mil, 20 mil votos, todo mundo fica no páreo. Mas vai ser difícil para alguém poder conseguir pelo menos 5 mil votos com essa divisão aí, né? Agora, com relação à questão do Laércio Alcântara, eu conheço o Laércio Alcântara há mais de 35 anos, conheço ele desde menino. Ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz. Ele conhece mais do que ninguém a política de Presidente Prudente. Foi também secretário municipal de planejamento por 8 anos. Eu sempre digo que para você poder cuidar de uma casa, você tem que conhecer os seus cômodos, né? E eu acredito que o Laércio Alcântara é uma pessoa bastante preparada, ele conhece Presidente Prudente, os seus detalhes, conhece todos os seus problemas, conhece a questão física da cidade, ele é uma pessoa que sabe como fazer, como desenvolver, conhece a máquina e é uma pessoa bastante inteligente, uma pessoa perspicaz. É difícil você encontrar alguém, eu pelo menos não encontrei até hoje, uma pessoa que possa falar ou questionar alguma crítica negativa com relação à pessoa do Laércio Alcântara. Eu acho que ele realmente reúne atributos que realmente podem ser bastante favoráveis para o presidente Prudente, caso ele venha se candidatar, né? Olha só, em menos de 48 horas, o presidente Prudente registrou mais 3 mortes provocadas pelo coronavírus. Agora são 67 óbitos aqui em Presidente Prudente. De acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal, as novas vítimas fatais são um senhor de 67 anos, que faleceu na noite de domingo e teve resultado positivo da doença na última sexta-feira, e outros 2 senhores, sendo um de 64 anos e outro de 80 anos, que morreram ontem, segunda-feira. Os casos estão aumentando em Presidente Prudente, principalmente os casos de óbito, mas não são tão elevados assim como muitos alarmistas diziam, não é, Adolfo Padilha? Pânico, a gente sempre combateu o pânico aqui, né? A gente sempre foi contra esse medo que colocaram na população de uma forma geral. Você vê que os índices, quando você pega na média mundial, ele não foge muito do que poucos disseram no começo que seria esse vírus, né? Já existe aí muitos pesquisadores que estão até retratando o que disseram no começo da pandemia. Você pega os índices de ocupação de UTI, principalmente no estado de São Paulo, já estão abaixo do mínimo lá que eles estavam calculando que poderia estar nesse momento. Hoje, se fosse pelo cálculo da turma do pânico, nós teríamos mais de 1 milhão de mortos, né? Agosto era o mês negro para eles. E eu acho que o pânico causou muito mais problema até agora do que o próprio vírus, e acho que o pânico vai causar muito mais prejuízo e problema de saúde do que o próprio vírus. Eu acho que houve um exagero na forma de passar a recomendação para todos nós. Eu acho que houve um exagero pela pouca informação que ainda tinha do vírus. E se você pegar o ex-ministro Mandetta, que agora gosta de ir nas redes sociais querer culpar o Bolsonaro porque pensa em ser candidato a presidente, ele dizia para que nós fôssemos ao médico somente depois que a gente começasse a sentir falta de ar, que não era para ir no médico com os primeiros sintomas. E logo em seguida, todos nós descobrimos que ir ao médico no começo era a única chance de salvar a vida. Então, quer dizer, as máscaras vão caindo, a verdade não pode ser mudada, por mais que alguém insista. Eu acho que nós ainda teremos grandes surpresas sobre a história desse vírus e os seus verdadeiros responsáveis por tantas mortes, infelizmente, que tivemos não só no Brasil, mas no mundo todo. Muito bem. Olha, o ministro Paulo Guedes afirmou ontem que o governo vai fazer remanejamento de recursos a fim de criar as condições para que sejam feitos investimentos públicos sem furar o teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas da União. O Paulo Guedes fez essa afirmação no início da noite ao deixar o Ministério da Economia após uma reunião com o senador Márcio Bittar, que é o relator do Orçamento Geral da União para 2021. Adilson Brevileri.
Olha, a gente tem que, primeiramente, lembrar mais uma vez da capacidade do ministro, né? O ministro Paulo Guedes, realmente, ele é um dos maiores economistas do mundo, é uma pessoa extremamente preparada, ele é uma pessoa que trouxe muitas inovações na nossa administração pública, na forma de conduzir os gastos. E se não fosse o ministro Paulo Guedes, por conta dessa pandemia, nós não sabemos como estaria o Brasil hoje. Ele foi uma peça fundamental, extremamente importante, para que pudesse direcionar os caminhos que nós tivéssemos que seguir aí por conta dessa doença. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, a questão do que o Padilha disse na questão anterior da Covid-19, é que quando não se sabia qual era o comportamento que nós devíamos seguir por conta da pandemia, muitos políticos aproveitaram, opa, nós temos aqui uma oportunidade de buscar recursos, de fazer algumas coisas que nós precisamos pagar e trazer dinheiro do governo federal. E foi o que aconteceu, que muitos políticos não souberam como direcionar esse dinheiro e acabaram direcionando para a corrupção. E a Polícia Federal está no encalço desse e tem pego já muitos aí nessa questão. Com relação à questão do ministro Paulo Guedes, ele também tem uma preocupação muito grande para não poder extrapolar aí os gastos do governo federal, porque essa regra que limita o crescimento das despesas da União é uma regra que deve ser seguida. E ainda, ele tem que levar em consideração também que tem muitos deputados, senadores, querendo que eles consigam furar para depois atacar, né? Então, eu acredito que todas as coisas que o Paulo Guedes tem feito são coisas paulatinamente pensadas, são coisas que eles têm realmente conhecimento para poder atuar e que nos deixa tranquilo na situação que nós vamos enfrentar daqui para frente, né? Ok. A Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná afirma em documento ao Supremo Tribunal Federal que um eventual acesso da Procuradoria-Geral da República à íntegra dos bancos de dados da operação seria o equivalente a permitir bisbilhotagem. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Olha, esse é um assunto altamente delicado, né? Eu acho que o meu ponto de vista, humildemente, é que não passa de uma vaidade. Eu acho que o Procurador-Geral da República, se nós estivéssemos vendo dos procuradores da Lava Jato atitudes as quais a gente acha suspeita, eu acho que até o procurador teria razão em solicitar o que ele solicita. Mas até agora, quem que não bateria a palma para os procuradores da Lava Jato, né? Quem que não encontraria um Dallagnol no aeroporto e não faz questão de tirar uma foto com esse cara ou os outros que fazem parte dessa operação? Eu penso assim também, se o banco de dados ele for espalhado para muita gente, não é em todos os lugares que a gente tem gente de confiança. O raciocínio lógico de uma fiscalização, de uma investigação, é seguido pelo aquele grupo. De repente, o nome de uma pessoa ali, a pessoa que pega o bonde andando, não vai entender o porquê está lá. Mas é uma rede, é um laço, e eles vão seguindo os caminhos para chegar onde eles querem chegar. Eu acho perigoso isso, eu acho que é querer desmerecer uma operação que até agora foi sucesso, como eu acho também uma politicagem baixa, querer responsabilizar o Bolsonaro por isso. O Bolsonaro é o cara que tem menos interesse em enfraquecer a Lava Jato, porque enfraquecer a Lava Jato fortaleceria, vamos falar só do viés político, o seu maior rival, que seria o Lula, e agora o Moro. Então é ridículo falar que o Bolsonaro, ele indicou o BGR, ele indicou como ele elegeu vários deputados e senadores que traíram ele, né? Mas me assusta quando esse assunto vai para o plenário, porque o histórico do plenário é de ministros que são contra a Lava Jato, né? Mesmo porque muitos deles têm amigos envolvidos nas investigações. A última vez que a Lava Jato teve um contestamento no plenário era sobre a ação do prazo para entregar alegações finais para réus que tinha delação premiada. E lá a votação parou em 6-3, né? Nós temos os ministros que alguns ministros não deixam se esconder que eles são anti-Lava Jato, né? Que é o Gilmar Mendes, que é o Alexandre Moraes, que é o Lewandowski, Dias Toffoli, Celso de Mello, sei lá. É perigoso isso ir para o plenário, porque agora é o plenário que vai decidir sobre isso. Cabe a nós, através das redes sociais, fazer a pressão que a gente sabe fazer e deixar a Lava Jato do jeito que ela está. O único questionamento, quesinho, que a gente pode dizer alguma coisa sobre a Lava Jato, é que, de fato, coincidência ou não, depois que o juiz Sérgio Moro foi afastado do Ministério da Justiça, nós começamos a ver os tubarões do PSDB, coisa que todo mundo falava muito. Cadê o pessoal do PSDB? Cadê o pessoal do PSDB?
começou a cair na rede e na teia da Lava Jato, como aconteceu com o ex-ministro e senador José Serra. Ok. Marco Williams Erbas Camacho, Marcola, apontado como um dos principais líderes de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas, se tornou réu pela acusação de ter dado a ordem para matar o promotor de justiça Lincoln Gaquia, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E também o chefe da Coordenadoria de Unidades Prisionais da região oeste do estado de São Paulo, Roberto Medina, em 2018. A denúncia contra Marcola tinha partido do próprio Ministério Público Estadual, depois da localização de cartas no dia de visitas a presos. Adolfo Padilha, o seu comentário. Olha, o Dr. Lincoln é prudentino e a gente vê sempre ele andando com segurança, né? Ele enfrentou isso, né? Eu acho que a pessoa, quando pega isso, ele pega como uma opção do trabalho dele, mesmo uma opção de fazer o trabalho dele para aquilo que ele estudou, para aquilo que ele se formou. E, para mim, é um homem de muita coragem, é um cidadão assim que alguém tem que fazer o serviço, né? E ele se propôs a fazer, ele não voltou atrás. E ao Dr. Lincoln, não só nós prudentinos, mas acho que todo brasileiro que quer ver o crime diminuir, que quer ver a diminuição da influência dessas formações ilícitas na nossa comunidade, na nossa sociedade, ao Dr. Lincoln nós só temos que dar os parabéns, elogiar e que realmente a segurança dele e de toda a família seja feita, porque realmente é um homem de grande valor. Olha, Dilson Brevileri, é comum aqui na cidade de Presidente Prudente você estar andando pelas ruas e passarem duas viaturas aí do grupo especial que protegem o promotor de justiça e causa até um certo desconforto para a gente, porque nós não estamos acostumados a ver tantos policiais juntos assim e sempre cuidando, né? Cuidando para que ele não seja alvo de nenhum atentado, nada dessa forma. É uma situação aí que o governo precisava ainda dar mais garantias para que ele pudesse fazer as suas ações. Não é, Adilson? Olha, notadamente, a coragem desse promotor prudentino é realmente algo que a gente realmente tem que enaltecer, né? Porque ele está enfrentando tubarões gigantes da criminalidade, né? E, de uma certa forma, quando a gente tem essa cena quase que cotidiana aqui em Presidente Prudente, as viaturas com homens fortemente armados, né? E ele também com um carro entre as duas viaturas, de uma certa forma, a gente tem até um pouco de tranquilidade, porque a gente vê que uma pessoa que está aí lutando contra a criminalidade, contra os grandes criminosos do Brasil, ele tem a ousadia de continuar no seu exercício da sua função com dignidade, mesmo ainda colocando em risco a sua própria vida e também até a própria vida da sua família, né? Então, a justiça ainda acabou até decretando a prisão preventiva de mais 3 pessoas, inclusive até do próprio Marcola, que já está preso em uma unidade federal. A locomoção desse detento para Brasília e de outros para outras unidades federais da União, de uma certa forma, trouxe um pouco mais de tranquilidade para nós aqui de Presidente Prudente, que temos aqui muitos presídios e muitos deles com grandes bandidos de alta periculosidade. A gente tem aqui, de uma certa forma, um convívio quase que cotidiano com isso. E isso também levar esses presos para essas unidades foi também uma forma de tranquilidade, que tenho certeza que tenha sido também uma ação pedida e provocada pelo próprio Dr. Lincoln, né? Agora, que a gente já está convivendo com isso há muito tempo e a gente está vendo que ele não está, de uma forma nenhuma, voltando atrás ou se escondendo. Ele está muito pelo contrário, indo para cima para que possa ser punido aí os crimes e os seus criminosos, né? Muito bem, ok, estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Muito obrigado aos nossos comentaristas mais uma vez, Adolfo Padilha
e também Adilson Brevileri. E olha, hoje nós temos uma estreia aqui, daqui a pouquinho, meio-dia, mas vai estar apenas nas redes sociais e também no Panflix, que é um debate, isso mesmo, Jovem Pan em debate. E o nosso primeiro tema é a questão da menina de 10 anos que foi abusada e estuprada pelo tio e engravidou e foi feito o aborto recentemente. Esse assunto deu muito destaque na mídia e nós vamos colocar a opinião aí do Adolfo Padilha e também da advogada Aline Scarelli discutindo esse assunto, não é, Adolfo Padilha? Daqui a pouco, meio-dia. Muito bem, é isso aí. Isso aí. Daqui a pouquinho nós temos um Pânico aqui na Jovem Pan. Grande abraço para todo mundo. Voltamos amanhã com o Jornal da Manhã a partir das 11h30 da manhã.